Fala, pessoal! Hoje, no Linhas do Tempo, vamos embarcar numa viagem pela era dos dinossauros e descobrir que muito do que você pensa sobre eles está errado. Prepare-se para 10 curiosidades surpreendentes que vão mudar sua visão sobre esses gigantes do passado. Quando pensamos em dinossauros, a primeira imagem que vem à mente costuma ser a de criaturas gigantescas, dominando a Terra com seu tamanho impressionante. Mas, será que todos eram realmente tão enormes assim? A resposta pode surpreender você. A maioria dos dinossauros não era composta por monstros colossais. Na verdade, muitos dinossauros eram relativamente pequenos, com tamanhos comparáveis aos de animais que conhecemos hoje, como galinhas, cavalos ou ovelhas. Imagine caminhar por uma floresta pré-histórica e encontrar dinossauros do tamanho de um cachorro ou de uma ave grande, convivendo com outros animais do seu ecossistema. Um exemplo fascinante é o Compsognathus. Este pequeno predador tinha aproximadamente o tamanho de um peru moderno e era ágil, caçando insetos e pequenos vertebrados. Apesar de sua fama, ele passaria despercebido ao lado dos gigantes, mas era um caçador eficiente em seu ambiente. Outro exemplo é o Protoceratops, um herbívoro que viveu em grandes grupos. Ele tinha o porte de uma ovelha robusta, e sua estrutura corporal era adaptada para pastar e se proteger em bando, mostrando que nem todos os dinossauros precisavam de tamanho para sobreviver. Claro, existiam exceções impressionantes. Alguns dinossauros, como o gigantesco Argentinosaurus, realmente atingiam proporções colossais, superando qualquer animal terrestre atual. Esses titãs são os que mais chamam atenção, mas eram minoria no mundo pré-histórico. O fascinante é que o mundo dos dinossauros era incrivelmente diverso, não só em tamanho, mas também em formas, hábitos e funções ecológicas. Havia predadores ágeis, herbívoros pequenos e grandes, e até dinossauros que lembravam aves modernas. Então, da próxima vez que imaginar dinossauros, lembre-se, nem todos eram monstros gigantes. Muitos eram pequenos, ágeis e tão diversos quanto os animais que vemos hoje. O verdadeiro tamanho dos dinossauros vai muito além do que mostram os filmes. Esqueça a pele escamosa, muitos dinossauros tinham penas. Fósseis na China mostram dinossauros como o Sinosauropteryx e o Microraptor cobertos de penugem e penas, conectando-os diretamente às aves. As penas surgiram para isolamento e exibição, e só depois foram usadas para o voo. Muitas pessoas imaginam que o T-Rex e o estegossauro viveram lado a lado, mas na verdade, eles nunca se encontraram. O estegossauro caminhou pela Terra durante o período Jurássico, enquanto o T-Rex só apareceu muito tempo depois, no final do período Cretáceo. Eles foram separados por mais de 80 milhões de anos, uma distância de tempo quase inimaginável. Os dinossauros dominaram a Terra por impressionantes 165 milhões de anos, um período incrivelmente longo se comparado à presença dos seres humanos, que existem há apenas cerca de 300 mil anos. Durante esse tempo, os dinossauros evoluíram, se diversificaram e ocuparam praticamente todos os ambientes do planeta, tornando-se os maiores e mais bem-sucedidos animais terrestres de sua época. Para se ter uma ideia, o T-Rex está mais próximo de nós no tempo do que do estegossauro, ou seja, há menos tempo entre o T-Rex e os humanos do que entre o T-Rex e o estegossauro. Isso mostra como a linha do tempo dos dinossauros é vasta e cheia de surpresas. A história dos dinossauros é marcada por mudanças constantes. Novas espécies surgiam, outras desapareciam, e os ambientes se transformavam ao longo das eras. Essa longa trajetória revela como a vida na Terra está sempre em movimento, adaptando-se e evoluindo diante dos desafios do tempo. O Argentinosaurus é um dos maiores dinossauros já encontrados, até 35 metros de comprimento e 90 toneladas.
Seus ossos gigantescos foram achados na Patagônia, Argentina. Esses saurópodes eram verdadeiras montanhas vivas, movendo-se lentamente em busca de toneladas de vegetação. Eles mostram até onde a vida pode chegar em tamanho sob as condições certas. No outro extremo, temos o Microraptor, do tamanho de um corvo, e com 4 asas. Ele planava entre as árvores e tinha penas iridescentes. Fósseis revelam até o conteúdo do seu estômago. Pequenos mamíferos, aves e peixes. O Microraptor prova que a evolução também favoreceu o pequeno e o ágil. O Brasil é um tesouro paleontológico. Aqui foi encontrado o Staurikosaurus, um dos dinossauros mais antigos do mundo. O Irritator, parente do Spinosaurus, foi achado no Ceará, e o Uberabatitan, um gigante, em Minas Gerais. Nossos fósseis ajudam a reescrever a história dos dinossauros. Valorize esse patrimônio. Cada fóssil é uma janela para o passado do Brasil. O asteroide foi só o golpe final antes dele. Vulcões na Índia já causavam mudanças climáticas drásticas. O clima instável e a queda na diversidade já enfraqueciam os dinossauros. A extinção foi resultado de uma combinação de desastres, não de um único evento. Grandes extinções são sempre mais complexas do que parecem. Surpresa! As aves são dinossauros vivos. Elas descendem diretamente dos terópodes, o mesmo grupo do T-Rex. Ossos ocos, penas, postura bípede. Tudo isso conecta aves e dinossauros. O Archaeopteryx é o elo perfeito entre dinossauros e aves. Da próxima vez que vir um pássaro, lembre-se, você está olhando para um dinossauro moderno. Nossa visão dos dinossauros mudou drasticamente ao longo das décadas. Antes, eles eram vistos apenas como monstros escamosos, criaturas assustadoras que vagavam por um mundo hostil e desconhecido. Mas, com o avanço da ciência e novas descobertas, percebemos que a realidade é muito mais fascinante e complexa do que imaginávamos. Hoje, sabemos que muitos dinossauros tinham penas, cores vibrantes e comportamentos sociais surpreendentes, parecidos com os de aves modernas. Essas descobertas revolucionaram nossa compreensão sobre a evolução desses animais incríveis. Os fósseis com penas, por exemplo, mostram que a ligação entre dinossauros e aves é muito mais próxima do que pensávamos. Além disso, estudos recentes sugerem que alguns dinossauros cuidavam de seus filhotes, viviam em bandos e até se comunicavam entre si, revelando um mundo social complexo e dinâmico. Cada nova descoberta é como uma peça de um enorme quebra-cabeça de milhões de anos, ajudando a montar a história da vida na Terra. Estudar dinossauros é mergulhar em um passado distante, entender a evolução e refletir sobre a nossa própria fragilidade diante das mudanças do planeta. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Qual curiosidade sobre dinossauros mais te surpreendeu? Até a próxima!